O Ministério da Socialização adverte: a falta de socialização pode causar estresse, depressão, ansiedade social, afetar negativamente a saúde mental e afetar os relacionamentos. Se você quer evitar esses e outros efeitos colaterais da falta de socialização, então vem comigo porque eu vou te mostrar como você pode desenvolver o seu universo social e como você pode começar a socializar naturalmente. Olá, seja bem-vindo. Eu sou o psicólogo Alberto Josmar e eu ajudo pessoas com ansiedade social a interagir e se comunicar sem ficar ansioso. Para iniciar esse tema, quero contar a história de um rei. Certo rei inglês recebeu de presente 2 falcões. O rei estava encantado com o seu presente. Toda manhã olhava pela janela do palácio e via um dos falcões voando pelo alto céu. Depois de um tempo, notou que, na verdade, via apenas um dos falcões voando. Convocou o treinador do palácio. Por que vejo somente um falcão no céu? O treinador olhou e disse: Senhor, tenho uma notícia. Como você viu, um dos falcões é magnífico. Voa até o céu e plana majestosamente sobre a terra. Porém, seu irmão se recusa a deixar o galho. Toda vez que tentamos tirá-lo do galho, ele se torna agressivo, fica com muito medo. Consultamos os veterinários e não há nada de errado com ele. Buscamos as mentes mais brilhantes do palácio para que viesse ajudar com o falcão, mas não importa o que façamos, ele se recusa a deixar o galho. O rei pensou um pouco e disse: Quer saber? Creio que precisamos de uma solução simples. Acho que deveríamos encontrar um fazendeiro para nos ajudar. Uns dias depois, o rei se aproximou de sua janela e, para sua surpresa, havia 2 falcões no céu. Eles eram magníficos. Estavam subindo em direção ao sol, planando e mergulhando em direção ao solo. O rei estava encantado. De novo, convocou o treinador do palácio e disse: Estou tão feliz. Finalmente os 2 falcões estão voando juntos. Perguntou: O que você fez? Como conseguiu tirá-lo do galho? Fizemos o que o senhor nos disse. Procuramos um fazendeiro. Bem, e o que fez o fazendeiro? Bem, na verdade, estávamos tão emocionados com o resultado que esquecemos de perguntá-lo. Por favor, traga o fazendeiro. O fazendeiro era um homem muito simples, humilde, e chegou à presença do rei. E logo o rei começou a perguntar: O que você fez? Como conseguiu fazer o falcão voar? Que magia você utilizou? Senhor, não utilizei magia alguma. Fiz algo muito simples. Eu cortei o galho. E quando o falcão se deu conta de que tinha asas, simplesmente ele começou a voar. E eu sei quais são esses galhos que estão te impedindo de voar. Porque um dia esses galhos paralisaram a minha vida e fazia com que eu não voasse. E hoje você vai aprender quais são esses galhos. E há vários motivos porque as pessoas não iniciam uma relação social, porque que elas não conseguem desenvolver o seu universo social. Então eu coloquei aqui 3 razões, existem outras mais, mas nós vamos trabalhar por enquanto essas 3. A primeira é a falta de habilidades interpessoais. O que seria isso, Alberto? Um nome muito bonito. É a falta de habilidade que a pessoa tem para com a outra pessoa. Talvez você também já ouviu esse termo intrapessoal, ou seja, que é uma habilidade para com ela mesma. E o interpessoal é a habilidade que você tem para com a outra pessoa. E segundo o psicólogo Gardner, ele enumerou 7 inteligências que o ser humano possui: inteligência espacial, linguística, corporal, musical, e essa inteligência interpessoal é uma delas. Eu diria que essa inteligência é a mais importante. Você já ouviu falar do famoso networking, que o network é responsável pelos 85% do seu resultado. Ou seja, tudo que a gente vai fazer, a gente precisa do outro, a gente precisa se relacionar, interagir. Se você está afim de uma pessoa, quer convidar para sair,
quer trocar uma ideia, como é que você faz? Você quer conhecer pessoas novas, fazer amizades, quer sair no final de semana com os amigos, viajar. Se você quer melhorar os seus relacionamentos, aprofundar as suas relações, como é que você faz? Você percebe? Tudo gira em torno das relações sociais, não tem como fugir. E o mais bonito de tudo, né, mais interessante, que é possível. A gente pode mudar as nossas habilidades sociais. O comportamento social ele pode ser aprendido e modificado. Então, eu preciso desenvolver essa habilidade social, essa habilidade interpessoal. Não é um luxo, é fundamental, é essencial. Então, isso vai depender do sucesso da pessoa. Como que você vai trabalhar? Se você for arrumar um emprego, você vai precisar interagir com as pessoas. Alberto, mas vou trabalhar num emprego que não precisa interagir. Então, ou seja, você está cada vez mais se restringindo quanto às profissões que você está deixando de realizar, de fazer. Às vezes, você não quer fazer aquele tipo de trabalho, ter aquele tipo de profissão, mas você se sujeitou porque você não desenvolveu a sua habilidade social, por exemplo. Você queria fazer algo diferente, você tem um sonho, você tem os seus objetivos, você quer alcançar, você tem os seus ideais. E aí, por causa dessa falta de habilidade interpessoal, você acaba pegando qualquer serviço, ou em alguns casos, ficando desempregado. Mas é possível você desenvolver essa habilidade, e as pessoas não desenvolvem o seu universo social por falta de habilidades interpessoais. Então, é preciso prestar atenção e desenvolver essa habilidade. Bom, segunda razão que nós temos são as regras internas rígidas. E assim, a pessoa ela tem várias regras internas. Talvez a pessoa construiu lá na infância ou na adolescência. E de alguma forma isso foi reforçando à medida que ele vai interagindo, socializando, ou essas regras ou essas crenças, elas vão maximizando ou minimizando. Então, a pessoa vai formando regras, por exemplo, com relação ao desempenho social. Eu tenho que ter... ela eleva um alto padrão, o seu desempenho. Eu tenho que fazer a coisa perfeita. Eu não posso errar. Eu tenho que fazer a maior demonstração, eu tenho que ter o maior desempenho. Mas, quando chega na hora, o que acontece? Ela não consegue mostrar todo o seu potencial. O seu desempenho social fica a desejar. A gente pode citar aí várias situações sociais, ou até mesmo a pessoa está afim de uma pessoa e ela sabe que também essa pessoa está afim dela, só que ela não tem coragem de chegar. E aí a pessoa fica lá horas, dias no espelho, memorizando como que ela vai falar para a pessoa, esperando um melhor momento e tudo mais, coloca a melhor roupa, mas quando chega na hora não consegue, não sai nada, trava, não consegue dizer, uma, duas frases. Ou seja, eleva o desempenho social lá nas alturas e aí não consegue corresponder porque está com a atenção muito focada no desempenho social, porque há regras internas rígidas e também a pessoa também tem regras internas com relação às outras pessoas. Eu não vou desenvolver o meu universo social porque as pessoas são altamente críticas. Eu não posso chegar àquela pessoa, o que a pessoa vai falar de mim? Imagine se eu der a minha opinião ou fazer algum comentário na sala de aula, as pessoas vão comentar, olha, agora ele está falando, nunca falou, agora está falando. É claro que você está falando, você tem boca para falar. Então, você não pode se prender a isso. Então, são regras que a gente vai construindo ao longo da nossa vida.
que a mera aproximação das pessoas, eu vou ser julgado, vou ser criticado. Então, em uma sala de aula eu não posso dar minha opinião, num grupo de pessoas, de trabalho, lá na reunião eu também não posso fazer nenhum comentário, eu tenho que sentar nos últimos bancos para que ninguém me perceba, ninguém venha pedir a opinião ou falar algo a respeito de mim. Então, ou seja, essas regras essas regras rígidas vão dificultar o seu desenvolvimento no seu universo social. Eu lembro de um fato que eu morei por um tempo com os meus avós, né, meus avós paternos, e eles eram do Nordeste, né, eram pessoas assim bem simples, sempre moraram na roça e eles têm muitas regras. Uma vez eu sentei debaixo de uma quina de uma porta e aí meu avô falou, não, que eu não podia sentar ali porque dá azar, não pode sentar, dá azar. E outras coisas mais também, passar debaixo da escada, ele falava que eu não podia porque dá azar. Então é isso, então a gente vai construindo regras, crenças e em muitos casos é difícil a gente quebrar essas regras. Mas aos poucos a gente tem que trabalhar para que a gente possa desativar essas crenças, essas regras, para que a gente possa desenvolver o nosso universo social, poder conviver com as pessoas, socializar com naturalidade, com espontaneidade. E uma outra razão, porque a pessoa não inicia uma relação social, devido aos obstáculos. E todos nós temos aí alguns obstáculos, só que para alguns isso se torna algo muito grande, muito grandioso. Parece que é uma barreira intransponível. Então, a primeira coisa é o lugar, né? O ambiente onde você está inserido. Às vezes não tem ali muita estimulação social, não há pessoas para que você possa ter ali, trocar uma ideia, estabelecer um contato. Nós também temos ali obstáculos, as idades também é um obstáculo. Se você está estudando, então você só tem aquelas pessoas ali da escola, mas depois você volta para casa, não tem nenhum amigo na vizinhança, no bairro, na sua casa, só você é filho único, só você da sua idade, ou seus irmãos já são mais velhos. E isso, é claro, o ideal, né, seria que você teria... o bom é que você tivesse pessoas, né, da sua idade para que você pudesse interagir mais, né, conviver, sair, se relacionar. Um outro obstáculo são os contextos diferentes. Então, às vezes você está em um ambiente que você não se sinta tão à vontade, um ambiente que você até também não há pessoas ali da sua idade, né, e você está num ambiente que você não está favorável a você. Tá? Então, vamos imaginar, você não gosta de futebol, e aí seu pai quer que você vai jogar bola com ele, e aí você não se sente bem naquele ambiente. Então, é algo que você não quer estar ali e ninguém pode também te obrigar, né? É ruim quando a gente faz coisas contra a nossa vontade. E tem também um outro obstáculo que é com relação ao sexo oposto. Então, imagine você em um ambiente só de meninas. Então tem pessoas que não se sentem à vontade em fazer amizade com pessoas do sexo oposto, ou conversar, ou sair. Então como que você vai desenvolver as suas habilidades? Então geralmente os meninos querem fazer coisas de meninos, jogar bola, fazer outras coisas afins, e as meninas também, é um outro grupo. Então tem coisas de meninas que os homens não se interessam, não está afim. Então o ideal é que cada pessoa encontre seu grupo. Por exemplo, uma coisa que eu não gosto, né, de fazer, por exemplo, sair com a minha esposa para fazer compras. Por quê? Porque é coisa de mulher, né? Ela tem as suas particularidades, então ela vai ver as coisas dela, mas isso não me chama atenção, não é prazeroso, né?
Então, isso é um exemplo. Eu trouxe aqui algumas razões, tá? E agora nós vamos para o nosso universo social. Então, eu intitulo que tem dois universos sociais. O primeiro, coletivo, e o segundo, individual. E o que seria, Alberto, esse universo social coletivo? São os grupos sociais na qual eu e você fazemos partes. Umas pessoas têm mais grupos sociais do que outras, tá? Por exemplo, nós temos um grupo social no trabalho, na escola, na família, também é um grupo social. E aí a gente pode enumerar vários grupos sociais de interesse. O pessoal que gosta da música, tem um pessoal que gosta de esporte, tem um pessoal que gosta de arte, tem um grupo social da dança, tem um pessoal de grupo social que gosta de surf, de skate, tem um pessoal dos trabalhos voluntários, tem um pessoal que é religioso, que sempre está, toda semana está indo para a igreja, vai lá fazer oração, vai dedicar a sua vida a Deus, fazer uns serviços de caridades. Então, ou seja, a gente precisa estar inserido em algum grupo social. Alberto, mas eu trabalho e tudo mais, mas eu não conheço ninguém no meu trabalho, não tenho amigos. Então, justamente isso, você vai começar a desenvolver relacionamentos com grupos sociais que você já está inserido. Você não vai criar grupos sociais novos, claro, não de início, mas conforme você vai aumentando a sua confiança, suas habilidades sociais, você vai desenvolvendo outros grupos sociais. O ideal é que você tenha vários grupos sociais. Mas aí tem pessoas, então provavelmente você faz parte de algum grupo social, ou na sua família, ou você estuda, ou você trabalha. Mas, Alberto, tem pessoas que não estudam, não trabalham, mas você pelo menos tem família. Então, ninguém vive sozinho, né? Todos nós ou moramos aí em um bairro, em uma cidade, em um estado, a gente tem uma vizinhança. Então, é possível começar a desenvolver relacionamentos nos grupos sociais onde você está inserido, onde eu chamo de seu universo social. É o que está mais próximo de você e depois você vai ampliando o seu universo social. Só que a gente sabe que existe algumas dificuldades, algumas barreiras que essas pessoas encontram. Às vezes a pessoa está morando na mesma casa, só que os membros da família não se conversam. Então, por algum motivo, alguma coisa está acontecendo. Então, quer dizer, as pessoas convivem no mesmo lugar, na mesma casa, mas as pessoas não desenvolvem relacionamento. Às vezes as pessoas ali tiveram um atrito, um desentendimento, e as pessoas não conseguem retomar novamente os seus relacionamentos. E no trabalho é a mesma coisa. A pessoa vai ao trabalho 5, 10 anos, só que não consegue conhecer pessoas novas, não consegue desenvolver relacionamento com as pessoas no trabalho. Então você pode dar os primeiros passos. Como que você pode fazer isso? Bom, mandando uma mensagem, mandando uma ligação, fazendo o bem para essa pessoa, fazendo um ato de gentileza. Então tudo que faz com que você se aproxime da pessoa, isso é bom porque vai iniciar um relacionamento, né? Vai dar início e você pode ir cada vez mais aumentando a sua confiança, dando credibilidade, conhecendo essa pessoa. Talvez é uma pessoa interessante, uma pessoa legal, que tem muitas coisas semelhantes com você, mas pelo fato de você não trocar ideia, não se abrir, ser uma pessoa muito discreta, reservada, a gente perde essas oportunidades. Às vezes são pessoas legais e a gente não desenvolve relacionamento com essas pessoas. Tem algo importante que a gente precisa corrigir antes de a gente começar a desenvolver mais o nosso universo social. A gente tem que corrigir algumas expectativas irrealistas. E vem comigo que eu vou te mostrar. Então tá aqui.
Então, corrigir expectativas irrealistas. Então, primeiro ponto, não vou ficar ansioso. E isso atrapalha muito da pessoa desenvolver o seu universo social. O que a pessoa pensa? Depois de concluir todos os exercícios, de eu ter todo o conhecimento, vou estar tão bem preparado que não se sentirei ansioso nas interações. E isso não é verdade, porque a ansiedade faz parte da nossa vida. Só que à medida que você for praticando, a ansiedade não vai mais te paralisar, isso não vai ser uma rotina na sua vida. Pode ficar tranquilo. Segundo ponto, esconder o meu nervosismo. Acho que é uma das expectativas que muitas pessoas têm. Eu deveria ser capaz de suprimir a ansiedade e esconder meu nervosismo dos outros. Então a pessoa guarda o seu segredo como se fosse ali algo que ninguém mesmo pudesse saber, como se fosse um segredo às 7 chaves. E não, meu amigo, você, pelo contrário, você tem que se expressar, demonstrar seus sentimentos, né? E se abrindo aos poucos às pessoas ao seu redor. Claro, as pessoas que você, as pessoas conhecidas, né? Outro ponto, eu sou imperfeito. Tenho certeza de que as pessoas vão notar que eu estou nervoso ou sem jeito e vão pensar que sou incompetente, inepto ou de alguma forma imperfeito. Meu amigo, fique tranquilo, né? Não existe nenhuma pessoa perfeita. Você não é perfeito, eu não sou perfeito. Então as pessoas não vão falar que você é uma pessoa imperfeita. Eu só preciso estar presente nos ambientes sociais, né? E a gente vai questionar, né? A gente vai analisar para ver se realmente isso acontece. Será que a pessoa vai pensar ou vai dizer algo desse tipo, né? Que as pessoas vão notar ou vão pensar? Então eu tenho que fazer uma diferenciação, né? Daquilo que eu estou interpretando, daquilo que é fato, daquilo que é realidade, daquilo que é real. Para o nosso próximo, eu tenho que causar uma boa impressão. Vou falar a verdade aqui, quantos de nós, em uma situação social, ou até mesmo com uma pessoa do sexo oposto, a gente quer fazer o quê? Causar uma boa impressão. Eu preciso causar uma boa impressão nas outras pessoas, para que elas pensem que eu sou interessante, que eu sou inteligente ou espirituoso. E isso, meu amigo, não tem nada a ver. A gente fica com isso na cabeça, né, que a gente tem que ser superior às pessoas, ser algo interessante, senão as pessoas não vão nos aceitar. E não tem nada a ver, né? Um outro ponto, sou responsável. É minha responsabilidade manter a conversa andando. Não é sua conversa, não é sua responsabilidade, né? Então, quem é que comanda uma conversa não é quem fala, mas sim quem faz perguntas. Então, faça perguntas, tá? E deixa a pessoa lá responder, falar. Então, como você tem 2 ouvidos, então escute. Comunicação perfeita. Meu amigo, minha amiga, né? Isso é muito comum. A pessoa acha que a comunicação dela tem que ser perfeita. Minha conversa ou comunicação com os outros precisa ser clara, concisa, eficaz. Não posso errar. O português parece uma conversa formal. Você tem que falar correto, certo, sério. E não. A maioria das nossas conversas são informais. Usamos vocabulários do dia a dia. Ou seja, a pessoa tem que entender a mensagem que nós estamos passando. Existe o orador, né, o comunicador e o ouvinte. Então, será que a mensagem, a pessoa está entendendo o que eu quero dizer? Então, é isso. A pessoa tem que entender. Não precisa ser uma comunicação perfeita. Outro ponto, estou no controle. Eu preciso sentir que estou no controle o tempo todo. E esse é um dos pontos fracos, né, do ansioso.
social, porque não tem como você estar no controle o tempo todo. Não existe isso, né? Há coisas que está no nosso controle e há coisas que não está no nosso controle. Só que a gente tem que focar a nossa atenção naquilo que a gente tem controle. E a maioria das pessoas, ela perde tempo aonde? Onde ela não tem controle, infelizmente. Outro ponto, cuidado com as emoções. Para que uma tarefa de interação seja eficaz, preciso ser favorável e me sentir bem a meu próprio respeito. Também isso, a pessoa coloca sempre ali as emoções do sentimento em primeiro lugar. Não, se não for assim, não vou interagir. Não vou sair de casa. Outro ponto, padrão elevado. Eu preciso sentir que fui eficaz com outras pessoas ou que o exercício foi altamente bem sucedido para me beneficiar de uma interação social. E é isso que acontece, a pessoa eleva, né, o seu padrão e aí acontece isso. Então, para ser bem sucedido, né, ou se beneficiar, né, de uma interação social. Então, mas a sua atenção, o seu foco não tem que estar aí. Tem que estar onde você possa realizar atividade social, a interação social. Não precisa ser eficaz ou altamente bem-sucedido. Né? Então, isso aí, a pessoa ela vai entrar numa encrenca, né? Porque a pessoa só vou interagir quando for bem-sucedido. Bem complicado. Outro ponto, aprovação e aceitação. Eu preciso perceber alguns sinais de aprovação ou aceitação de outras pessoas para me beneficiar de uma interação social. Também você não precisa dessa aprovação e aceitação. E outro ponto, sentimentos. Eu preciso sentir que sou benquisto e aceito pelas outras pessoas presentes na situação social. Bom, se a gente for pensar, a gente tem que pensar o seguinte: todo momento a gente está interagindo, conhecendo pessoas, e a gente for ver, tem pessoas que a gente encontra esporadicamente no nosso dia a dia. Será que eu tenho que sentir benquisto e aceito por essa pessoa? Às vezes eu só vou ver a pessoa uma vez. Então não faz sentido. Às vezes a minha presença ali as pessoas nem estão notando. Então é algo até de fruto, né, da minha imaginação, do meu pensamento. E não é necessariamente o que você pensa que é verdade. E o ser humano tem essa tendência, né, de levar tudo para o lado emocional, para o lado dos sentimentos. Eu preciso sentir. E aí, mas se você não sentir? Não, mas eu senti, foi algo do coração. Não, mas tem coisas que a gente tem que fazer sem se sentir mesmo. Tá? Então, a gente acabamos de ver aí algumas expectativas irrealistas que seria importante a gente corrigir. E uma das formas que você pode trabalhar o seu universo social é fazer parte da nossa comunidade terapêutica. E olha que interessante, né? Porque a comunidade, o fim da fobia social, é um ambiente ideal para você. Nós temos estudos, né, mostrando que a pessoa ela tem grandes resultados, se beneficia muito quando participa de uma comunidade terapêutica em grupo, por vários motivos. É claro, tem pessoas que também têm os seus benefícios da pessoa fazer um atendimento individual, uma terapia individual, mas há muitas outras razões, porque fazer parte de uma comunidade é importante. Tá? E eu coloquei aqui algumas razões. Então, primeiro, proporciona uma oportunidade para observar e refletir sobre a sua própria habilidade social, bem como a de outros. Então, ou seja, você está inserido em uma comunidade terapêutica, isso te dá a oportunidade para você observar a sua habilidade e a dos outros. Você sabia que quando uma criança ela vai à escola, eu tenho minha filha que começou a estudar, né, esse ano, primeiro ano, você sabia que as crianças elas aprendem mais com as outras crianças do que com a professora? Saiu uma pesquisa. E isso é verdade.
criança aprende mais com os outros do que com a professora. Então, você está inserido num grupo, isso é importante, porque vai dar essa oportunidade de não só observar, mas de refletir a sua própria habilidade. Segunda razão, as pessoas se beneficiam tanto através de uma participação ativa, como através da observação. Em uma comunidade, talvez você tenha um pouco de reserva, eu não quero me aparecer, não quero que as pessoas notem a minha presença, não quero, por exemplo, online, né? Não quero ligar a câmera, mas ali você pode estar presente, né? Porque você pode participar através da observação, você pode observar como que as pessoas interagem, como que as pessoas fazem. Então, dessas duas formas, você pode obter benefício tanto de uma participação ativa e de uma participação mais passiva, né? Somente observando. Terceira razão, a comunidade, ao fim da fobia social, oferece uma oportunidade de dar e receber apoio imediato de problemas que afetam a sua vida. Então, não é algo largado, né? Jogado, onde cada um fala qualquer coisa, a pessoa fala uma coisa, aconteceu uma tragédia, outro, não, a minha tragédia é pior, aí fica, né, de ver ser um dar apoio ao outro, não, um fica contando uma desgraça pior do que a outra, né? E não é por aí, né? A gente tem que acolher, né, as dificuldades, as demandas das pessoas, tá? Mas é isso. Então, a gente recebe, né, esse apoio, a gente pode dar e receber apoio, né? Então, isso imediato. E a quarta razão, os membros se beneficiam dando suporte em um ambiente confidencial e por ajudar os outros a trabalharem as suas habilidades sociais. Então, isso é comum também de acontecer, um querer ajudar o outro, né? Contar ali alguma experiência, algo que foi beneficiado, algo que ajudou, e ali acaba dando esse suporte, né, aos outros membros. Isso é muito importante porque, de certa forma, a pessoa está desenvolvendo a sua habilidade, está se expressando, desenvolvendo empatia, a pessoa está se colocando no lugar do outro. E uma quinta razão, propicia a troca de experiências, fortalece as relações interpessoais e oferece outros modelos aos participantes. Então, é evidente que realmente essa comunidade, você vai ter oportunidade de trocar experiências e vai fortalecer, né, as relações, vai oferecer modelos aos outros participantes, as pessoas ali que estão envolvidas na comunidade. Então, claro, tem outras razões, outros motivos, mas eu quis trazer essas aqui, que é muito importante e vale muito a pena, tá? Então, desenvolver, né, o universo social, ter uma comunidade, né, que nos ajuda, né, que faz com que isso aconteça, é maravilhoso. E eu falei primeiro do universo social coletivo e também temos o universo social individual, do qual eu e você fazemos partes. Então, todos nós fazemos, de certa forma, parte de um universo social, tanto coletivo quanto individual. E eu quero citar aqui as camadas do universo social individual. Então, talvez você tenha um cônjuge, ou você é casado, tem filho. Então, esse seria a sua primeira camada. Alberto, eu não sou casado, e aí, como é que faz? Então, pelo menos seu namorado ou namorada. A segunda camada é os nossos familiares, os nossos pais, os nossos irmãos. A terceira camada são os nossos parentes, os nossos tios, os nossos avós, nossos primos. E a quarta camada é os nossos amigos. E a quinta camada são as pessoas esporádicas que a gente encontra no nosso dia a dia. Então, quando você vai, vou comprar pão, então ali você vai encontrar algumas pessoas, né, que na padaria, vou no mercado, vou na farmácia, então vou na feira. Então, você vai encontrar ali pessoas esporádicas do seu dia a dia. Tá? Não está inserido, né,
na rotina ali do seu dia a dia, ou até mesmo no seu trabalho. Você vai encontrar fornecedores diferentes, pessoas diferentes, então, fora aquelas pessoas que trabalham no seu ambiente, né, no seu ambiente de trabalho, você pode encontrar outras pessoas. E aí, como que você vai fazer para desenvolver o seu universo social? Da mesma forma que eu falei do universo coletivo. Então, você não precisa ir lá para a quinta camada. Eu vou num banco, vou pegar uma fila de um banco e vou começar a puxar papo com uma pessoa, vamos nos tornar melhores amigos. Não é assim que acontece, viu? Não funciona dessa maneira. Então, claro, existe casos, pessoas que são bastante comunicativas, né? Pessoa em qualquer lugar ela conversa, puxa papo, já faz amigo, mas é a minoria, tá? Então, por onde que você começa? Não é pela quinta camada, é pela primeira camada. Você vai desenvolver relacionamentos com essas pessoas da primeira camada. Então, como é que está essa relação? Alberto, eu não converso muito bem com meu cônjuge, com meu marido, com a minha... Tudo bem, vamos lá para a segunda, que são seus familiares, seus irmãos, seus pais. Então, ali você tem oportunidade para aprofundar as relações. Você entende? Então, não é que as coisas vão cair do céu. Nós nos tornamos melhores amigos do nada. Não. Então, é possível você desenvolver. Há coisas que você pode fazer. Não posso fazer nada para melhorar. Sim, todos os dias nós podemos fazer algo para melhorar as nossas relações sociais. As nossas relações sociais do nosso universo social. E aí depois na terceira tem os amigos. Então, qual é aquele? Às vezes você tem um amigo do seu amigo. Você pode desenvolver relacionamento com essa pessoa e é mais fácil, porque você já tem uma referência. E aí, como que você vai fazer isso? De forma gradual, não como que a gente pode dizer, como de forma desesperada ou como um terrorista, não, hoje tenho que conversar com todo mundo. Não, estabeleça metas, né? Todo dia você pode mandar mensagem para alguém, ligar para essa pessoa, entendeu? Então você pode estabelecer cada dia, estabelecer contato com uma pessoa do seu universo social. E aí você tem a oportunidade de criar vínculo, né? É claro, você vai desenvolver essas relações com a pessoa que você tem o desejo. Tá? Também não é para você pegar qualquer pessoa, ser algo forçado, não. Isso é algo voluntário que você tem que fazer. Então você tem que ter a proximidade, você tem que estar, pelo menos que inserido no mesmo ambiente que essa pessoa, tem que ter frequência. O que seria isso? Não adianta você, ligou hoje para a pessoa e só vai ligar depois daqui a um mês. Então, para você desenvolver o seu universo social, ela tem que ter uma frequência. Toda semana, 3 vezes por semana. Então, começa uma vez por semana, depois vai aumentando 2, 3. Você entende? Tem que ter uma frequência. E aí também tem que ter uma duração. O que seria isso? Quanto tempo você passa conversando, desenvolvendo relacionamento com essa pessoa? Tem que ter tempo de qualidade. Talvez você esteja no trabalho, então falou, oi, bom dia, pelo menos você já iniciou um contato, cumprimentou essa pessoa, depois você vai desenvolvendo conversas curtas com essa pessoa. Vai lá, conversa 2, 5 minutos, depois essa conversa vai aumentando a duração, né? Depois você passa a conversar bem a hora, pessoa 1 hora, se for uma pessoa, gente boa, agradável, nossa, a gente quer conversar durante aí várias horas, certo? Então vamos lá. Então o que eu preciso ter? Proximidade, preciso ter frequência e preciso ter duração. Então não há relacionamento que dure se não tiver esses 3 elementos. Tá? Então imagine a pessoa que vai interagir, se relacionar, conhece uma pessoa, por exemplo, um amigo, né? Não tem como uma pessoa ser seu melhor amigo se você conversa uma vez por ano com ela. E você liga para a pessoa, oi, tudo bem? Queria saber como você está. Estou bem, tal. Tchau, desliga. Né?
Então, não tem como você desenvolver os seus relacionamentos dessa maneira. Pessoal, foi muito bom estar aqui com vocês. Nós falamos aí sobre o universo social, né, do individual, universo social coletivo. E se você gostou do nosso conteúdo, compartilhe esse vídeo. Tenho certeza que pode fazer a diferença para alguém. Te vejo no próximo vídeo. Até mais!